noite, meus irmãos. É com grande alegria que eu venho para esse nosso encontro. E hoje eu espero, assim como todas as vezes, encontrar a cada um de vocês um coração repleto de amor, de esperança e de muita fé. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do tema Reforma Íntima. Nós falamos há 2 semanas atrás referente a esse tema, onde eu expus alguns conceitos, né? E a importância da reforma íntima, que é exatamente esse processo de autoconhecimento para que a gente possa fazer a tão falada reforma íntima, né, tão necessária, que é esse nosso melhoramento, onde a gente vai fazer uma troca entre hábitos, né, que a gente vai adquirindo ao longo de uma vida e de muitas existências que o nosso espírito vai cristalizando. Então nós vamos nesse processo de reforma íntima nos autoconhecendo em primeiro lugar, porque é o primeiro passo. Precisamos nos conhecer para daí a gente poder identificar aquilo que precisa ser corrigido, né? Então esse é o caminho. E a reforma íntima é um processo para toda a vida, para que a gente possa estar sempre atento, se vigiando, se analisando de uma forma muito natural e não algo que se torne um peso. E sim, a gente deve tomar como um processo natural, onde a gente observa, utiliza da razão para poder tomar decisões, para que a gente possa realmente viver a nossa vida de uma forma muito consciente. É uma necessidade de uma tomada de consciência de viver o aqui e agora. Então, só para fazer essa revisão do que a gente já conversou antes. E hoje eu trago algo muito simples, mas que eu acho que são pontos interessantes que podem nos ajudar. Algumas frases que vão fazer, nos trazer uma reflexão. Então, no livro, o nome do livro é Ideal Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier através do espírito Sheila. E nesse livro é trazido pela Sheila um exercício. E são 20 exercícios para a reforma íntima. Eu achei interessantíssimo compartilhar aqui e falar. Então, brevemente, eu vou citar esses 20 exercícios, que são frases de como se fossem conselhos, né? Então, é uma chamada para que a gente reflita a respeito deles e tome como um parâmetro. E eu acho bem interessante para a gente poder ter um ponto de partida se a gente está se sentindo um pouco perdido, né? Então, assim, ó, eu vou lendo e comentando quando eu julgar necessário. O primeiro seria executar alegremente as próprias obrigações, ou seja, as nossas tarefas, as nossas atividades do dia a dia, seja o nosso trabalho em casa, o nosso trabalho fora, as nossas atividades com a família, os nossos compromissos com amigos, familiares, com a sociedade de uma forma geral. Então, toda e qualquer atividade que a gente precise desempenhar, nós devemos ter dentro de nós a alegria de poder fazê-lo. Então, percebam o princípio dentro dessa frase, o quanto cada uma delas é tão rica e dá tema para um vídeo cada uma, né? Mas hoje eu vou falar brevemente, se for do interesse a gente pode aprofundar. Mas eu acho interessante a gente fazer essa tomada geral. Então, trazer alegria. Vamos abandonar a reclamação e trazer dentro de nós a alegria. Eu tenho saúde, posso fazer. Eu tenho alguma dificuldade, mas eu também posso fazer se eu me esforçar. E trazer alegria, a gente muda o sentimento, a gente muda a energia das coisas. Silenciar diante da ofensa, então não discutir, não revidar, porque aquele que nos ofende está equivocado. E nós não precisamos dizer para ele que ele está equivocado, porque isso só vai dar mais motivo para discussões. A gente ouve. Isso não é concordar, mas é simplesmente não alimentar um sentimento de ódio, de ira, porque nós tentarmos nos defender de alguém que realmente não quer nos ouvir é só um desgaste, né? Então talvez seja muito melhor a gente se colocar num estado muito mais de prece interna, né? Nos conectando às energias de luz, pedindo para os nossos amparadores, né? O nosso anjo da guarda, como queiram chamar,
para que esses nossos espíritos amigos nos protejam, nos deem luz, nos deem uma direção do que seja melhor ou que nos afastem daquela situação. Então nós vamos vibrando uma energia melhor e também vamos conseguindo sair daquela faixa, né, de energia mais densa. Esquecer o favor prestado. Então não vamos ficar tomando nota e listando todos os as nossas atitudes para com os nossos semelhantes, né, nossos familiares, nossos amigos, ou para a sociedade de uma forma geral, fazendo um relatório de tudo que fizemos. A gente não deve ficar alardeando a caridade que fazemos, né? O bem, seja com uma palavra amiga, um conselho para aquela pessoa que está necessitando naquele momento. Então, é importante que a gente realmente mantenha isso de uma forma muito privada, muito reservada, porque não há necessidade. Deus vê tudo o que acontece e conhece o nosso íntimo muito melhor do que nós mesmos, que estamos nesse processo para tentar conhecer. 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Então nós ficamos esperando, criamos expectativas e achamos que as pessoas têm uma obrigação para conosco, né? Então exonerar é exatamente assim, ó, tirar deles essa obrigação. Eles não são obrigados. Nós decidimos agir com gentileza. As outras pessoas precisam decidir também, mas elas não podem ser obrigadas por nós e por nossas expectativas. A gente deve simplesmente fazer o bem e não esperar nada em troca, né? Essa é a melhor coisa, simplesmente só desejar o bem, emanar, vibrar. Quanto mais a gente vibrar e emanar esse bem, mais ele vai circular e vai chegar até nós. Às vezes não pelas pessoas para quem a gente fez, mas por outros caminhos, né? 5. Emudecer a nossa agressividade, que é exatamente, ó, ele vem completar o item 2, que é sobre silenciar diante da ofensa, né? Então tu não vai revidar, não vai ficar discutindo, fazer com que uma energia vibre, né, uma energia densa, pesada de raiva, de discórdia e agressividade sejam alimentadas. Então a gente não alimenta esse tipo de energia, né? O outro item, que é o 6, não condenar as opiniões que divergem da nossa, é a questão do respeito. Então, saber que as pessoas pensam diferente de nós, somos muitos, né? Então nem todo mundo pensa igual e a gente apenas ouve, pode não concordar e tem todo o direito, mas tem que lembrar que o nosso semelhante tem o direito de pensar de uma outra forma, de acreditar em outras coisas, não importa se está certo ou errado, não nos cabe esse julgamento. E cada um vai aprender e ver a verdade, que é uma só, a seu tempo, conforme a sua condição de vê-la, né? 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Então, uma conversa edificante, ela não tem espaço para esse tipo de conversa, né, ou assunto, algo que seja realmente leviano, que não tenha um sentido profundo ou uma importância, uma relevância para o crescimento e algo que vá trazer um sentimento de bem-estar, de paz, de harmonia, de amizade, de felicidade. Então, se isso é leviano, é algo que é feito só com uma intenção de fofocar, de causar deixar a pessoa com uma pulga atrás da orelha, né, com as coisas que a gente vai falar, isso não é positivo. Então realmente não está de acordo com o nosso processo de fazer a reforma íntima, exatamente o oposto, né? 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Então é o nosso processo com os nossos semelhantes, quando a gente tem a oportunidade de, por qualquer situação, você está numa situação em que está ensinando alguém ou que está passando uma informação e às vezes aquela outra pessoa não entendeu, e ter a alegria de poder repetir de uma outra forma, utilizando outras palavras, mas mantendo a mesma energia de alegria e gratidão por ter essa oportunidade, né, de estar ali com aquela pessoa e ter essa possibilidade de estar numa posição de quem está ensinando, de que está passando uma informação, né, e sempre com alegria e não achando que está fazendo demais e fazendo cara feia, constrangendo as pessoas. Então isso é
é muito importante. 9, treinar a paciência constante. Isso é um mal, né, da nossa sociedade atual, é não ter paciência, é ter aquela ansiedade, é querer viver sempre um passo lá na frente, querendo antecipar as coisas. Então, o importante é viver consciente, o aqui e agora, plantando a semente para o futuro, para colher os bons frutos que a gente já falou, né? 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem fazer um relatório das nossas dores, né? A gente vai ter o nosso momento também de ser ouvido, mas muitas vezes o fato de você ouvir o seu semelhante e acolher aquela pessoa que está envolta naquela dor e ajudar a que ela se levante, que ela tome consciência de que ela é forte para enfrentar aquela situação, vai nos fazer perceber que às vezes as nossas dores, apesar, né, de serem dores, elas são passíveis da nossa compreensão maior e o entendimento de que tudo é muito passageiro, de que apesar das dores sentidas, há lições aprendidas também. E aí a gente passa a olhar aquilo que realmente importa e não o terror, mas sim o que eu estou aprendendo com isso, que lição eu posso tirar dessa situação que está me causando esse sofrimento. E aí as energias se modificam, porque quando você compreende as razões do porquê certas coisas acontecem ou que lição tu aprendeu com aquilo, tu modifica, tu não foca mais na dor, mas simplesmente tu agradece pelos aprendizados e se torna mais forte para o futuro, para as novas situações que vai enfrentar. O 10, ouvir fraternalmente as mágoas, né? Perdão, essa eu já tinha falado, né? Então, a 11, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Então, com humildade, é o cultivo da humildade, é não querer se sentir num papel de importância perante o semelhante, porque eu estou de alguma forma ajudando, né? Então, alguém ou algum lugar, e se sentir assim a pedra de sustentação do lugar. Sem mim nada existe, sem mim nada funciona. Não, não é assim. O mundo sempre existiu apesar de nós. Então, um dia nós nascemos, crescemos, vivemos uma experiência e voltamos para a pátria espiritual. E o mundo segue existindo, o universo segue existindo. Então, nós somos seres importantes para o nosso Pai, que é Deus, mas nós não somos o alicerce que movimenta tudo sozinho. Nós somos parte desse alicerce. Então, a gente não pode sentir o mais importante, mas sim alguém que realmente faz a diferença, mas não o único exclusivo, porque tem muita gente trabalhando pelo bem, pelo amor, né? Nós somos uma dessas pessoas que estão aí fazendo a diferença, buscando se melhorar, porque quando a gente se melhora, o mundo melhora junto com a gente. Tudo à nossa volta fica muito melhor. 12. Desculpar sem desculpar-se. Ou seja, não criar para nós mesmos mentiras. Então, nós vamos desculpar os equívocos, né? Os enganos, às vezes algo que nos chateia com os nossos semelhantes. Nós vamos ter compreensão, usar da nossa paciência, da nossa caridade, né, para com o nosso semelhante compreender as suas falhas, sem julgamento, sem apontar, simplesmente compreender e acolher que cada um está aprendendo assim como nós e que vai cometer erros. Mas a nós mesmos, nós não vamos desculpar e fazer vista grossa, nós vamos nos olhar, vamos olhar as nossas ações, revisitar essas ações e compreender o que nos motivou. Esse é o exercício de autoconhecimento. Por que agir assim? Quais foram os meus gatilhos? O que me levou a agir dessa forma ou fazer alguma coisa? Então, nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre nós. Então, não é criar desculpas para justificar. É isso que esse ponto, né, tá nos trazendo. Então, a gente não tem que ficar se justificando para nós mesmos. Nós temos que simplesmente olhar para a verdade. Por que eu agi assim? Porque eu me senti dessa forma. E mesmo que não seja algo muito bonito, que não nos deixe muito orgulhosos de nós mesmos, o fato da gente olhar para nós com verdade e sem justificar simplesmente faz com que a gente compreenda que ainda precisa caminhar alguns passos
para poder melhorar, para poder corrigir. Não é se autopunir ou ficar se condenando, mas é simplesmente se olhar com verdade e sinceridade, e sem ficar tentando justificar, né, o que está errado. Não dizer mal de ninguém, ou seja, é a fofoca, a maledicência. Então a gente não entrar nessa faixa de vibração, né? O que nós atraímos para a nossa volta quando a gente entra nesse tipo de energia? Vamos atrair que tipo de pessoas, que tipo de seres, né, que vem ao nosso redor? Quando a gente entra nessa faixa de ficar falando mal dos outros, de ficar apontando os defeitos alheios, porque a gente também tem defeitos, e se a gente faz, outros também fazem, né? E a gente está estimulando e alimentando esse tipo de energia. Então, é só a gente realmente perceber que eu vou ganhar com isso, o que está acrescentando para o meu processo. Alegrar-se com a alegria dos outros é um trabalho muito difícil, porque nós temos um processo que é a inveja, né? E a inveja às vezes está lá tão mascarada dentro de nós quando a gente tenta justificar esse sentimento. Então, quando a gente olha e vê que alguém está se dando bem, que conseguiu aquele emprego bacana, com uma remuneração maravilhosa, em algo que a gente gostaria também, a gente tem o direito, e admirar e invejar são coisas completamente diferentes. Então, nós vamos buscando esse tipo de atitude, é não invejar, mas admirar, aplaudir e fazer a nossa parte para conquistar também. Nós temos condições, nós temos capacidade para isso. Estamos quase finalizando, então aqui nós temos a 16, que fala sobre não aborrecer quem trabalha. Olha que interessante, quem está trabalhando, né? Quem está... a gente deve apoiar, incentivar, motivar e não causar, ser um motivo de desânimo para os nossos semelhantes. Então, nós vamos ser aquela pessoa que vai motivar, que vai estar ali junto, trabalhando junto. O 17º item é ajudar espontaneamente, é não esperar que se peça, não esperar que alguém lhe diga que é preciso fazer, é estar atento e ver a necessidade e espontaneamente se oferecer, ir lá e fazer. Começar a fazer. Está vendo que precisa ser feito, então vai lá e faz. Respeitar o serviço alheio. Então, é exatamente esse processo, assim, um item vai se encadeando no outro, né? Eu estou respeitando o meu semelhante em primeiro lugar e aquilo que ele faz. Então, não importa o que se faz, não importa esses títulos terrenos que são transitórios, né? Então, nós precisamos respeitar e valorizar o que o nosso semelhante faz. Nós devemos reduzir os problemas particulares. Então, não é que a gente não vá ter problema, mas simplesmente a gente precisa olhar melhor para as coisas e ver realmente são desafios que estão aparecendo para que eu possa crescer, ou são paredes que eu vou permitir que elas cresçam na minha frente e me impeçam de seguir nessa estrada do autoconhecimento. Então, é a forma como olhamos para as coisas, elas se tornam problemas, ou a gente vai usar como uma alavanca, algo que nos dê um impulso para ir adiante. E a última é servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, se nós ficamos doentes, ao invés de nos entregarmos ao desânimo, ao desespero e nos sentirmos realmente assim, agora eu vou me deitar e esperar a morte chegar, é essa boa mente que vem aqui trazida nesse item 20. Uma boa mente é manter a mente com firmeza, é saber que a existência física ela é transitória e nós podemos passar por situações, não só nós, como outros familiares e amigos, né, que a gente possa acontecer, e aí nós vamos nos deparar com a doença, que é algo que muitas vezes vai ser o motivo da desencarnação. São coisas da vida, chegamos aqui, temos um momento de partir. Temos um momento de sofrimentos, passamos pelos lutos, mas a vida segue adiante porque o espírito é eterno, lembrem-se disso. Então o corpo morre, mas o espírito permanece. Então nós vamos ter essa confiança e não nos abater.
buscar os recursos, fazer os tratamentos médicos necessários, buscar ajuda espiritual, nos apoiarmos com a família e os amigos e seguir com um pensamento positivo e esperançoso. Isso é a fé, é um momento em que a gente realmente vai dar o nosso testemunho de fé, em que a gente crê que nós podemos seguir adiante. E se chegar o nosso momento de partir, de voltar para casa, né, a nossa pátria espiritual, tá tudo bem. Nós vamos seguir vivendo, vamos retornar para lá com toda a bagagem do que aprendemos aqui, com tudo aquilo que fizemos aqui. Por isso é importante. Vamos adiante, vamos seguindo em frente com um pensamento mais positivo, nos cercando de oração para que nós mantenhamos sempre naquele estado de prece, com atenção no momento, no aqui e agora, tomando consciência, vivendo com consciência do que está acontecendo e abraçando a vida com vontade de viver. Esses são os 20 pontos desse exercício, né? São os 20 exercícios que o nosso querido Chico Xavier trouxe nesse livro com o espírito Sheila que trouxe essa mensagem para ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos retomar o tema se vocês desejarem, podem mandar perguntas e a gente pode aprofundar mais. Hoje eu só quis trazer um pouquinho de cada um só para compartilhar com vocês, porque eu achei interessantíssimo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.